Oi, nós somos os autores do projeto Investigação do Potencial Tóxico da Quercetina na Doença de Parkinson. Os alunos envolvidos na pesquisa são Caio Henrique de Souza Ferreira Berdeville, Felipe Gomes de Souza e Lucas Alves de Souza, todos do UFRJ. Somos orientados pelo professor Eduardo Coelho Cerqueira, também do UFRJ, e co-orientados pelo professor Felipe do Carmo Gonçalves, da UFRJ. Todos os envolvidos no projeto são do estado do Rio de Janeiro. A doença de Parkinson é a segunda desordem neurodegenerativa mais comum no mundo, causando sintomas motores como a lentidão a realizar movimentos voluntários e não motores como a insônia. Histologicamente, essa enfermidade é caracterizada pela perda seletiva de neurônios dopaminérgicos na área substância negra do cérebro e pelo aparecimento de inclusões intracelulares da proteína alfa-sinucleína, chamados de corpos de Lewy. Bioquimicamente, essa desordem deriva do seguinte processo. Os neurônios dopaminérgicos produzem a dopamina, o neurotransmissor correlacionado tanto à contração muscular quanto ao sistema de recompensas. E por conta das condições naturais desse órgão, a dopamina é oxidada à dopamina quinona. Simultaneamente a isso, nós temos a alfa-sinucleína, que, por conta da presença da dopamina, inicia um processo de oligomerização, formando oligômeros e, em seguida, formam fibras. Contudo, a forma oxidada da dopamina quinona, estabiliza os oligômeros tóxicos de alfa-sinucleína, que levam à morte de neurônios dopaminérgicos. Com base nisso, decidimos estudar a quercetina, que é um flavonol presente em diversos alimentos, como o alho e a cebola, e possui atividade antioxidante amplamente conhecida. Além disso, ela consegue atravessar a barreira hematocefálica atingindo o cérebro e foi sugerida por Zhu em 2011 como potencial fármaco por ser capaz de inibir a formação de fibras de alfa-sinucleína. Porém, esse flavonoide apresenta uma similaridade estrutural com a dopamina. Ambas possuem o grupo catecol oxidável à quinona. Portanto, nos questionamos se a quercetina teria um efeito tóxico ao se oxidar a quinona e auxiliar na estabilização dos oligômeros tóxicos de alfa-sinucleína, ou um efeito protetor, ao agir como um antioxidante e impedir a estabilização dos oligômeros tóxicos de alfa-sinucleína. Para a realização da pesquisa, um laboratório parceiro da UFRJ nos doou o extrato bruto de alfa-sinucleína, que foi produzido por meio da técnica de DNA recombinante purificado com o uso de precipitação de força ácida de força iônica, diálise e liofilização, e caracterizado por meio de cromatografia de exclusão e de eretoforese. Depois disso, utilizamos a cromatografia de exclusão para verificar o efeito da quercetina na oligomerização da alfa-sinucleína e a eretoforese para analisar a influência da quercetina na oligomerização da alfa-sinucleína induzida pela dopamina. Em seguida, empregamos o método iodométrico e espectrofotométrico para investigar o impacto da quercetina na oxidação da dopamina e o ensaio do MTT para verificar a redução da viabilidade celular de neuroblastomas pelos oligômeros de alfa-sinucleína induzidos por dopamina e quercetina. Sobre o funcionamento da cromatografia de exclusão, sabe-se que isso consiste no seguinte processo. Uma coluna porosa chamada de fase estacionária recebe em seu topo uma amostra proteica, que é arrastada até um detector na base da coluna por meio de um solvente, chamado de fase móvel. Devido à porosidade da coluna, as proteínas maiores passam por caminhos mais curtos atingindo mais rápido o detector, sendo percebidas antes as proteínas menores. Ou seja, a cromatografia de exclusão separa as proteínas com base em seu tamanho. A respeito da eretoforese, essa técnica consiste no seguinte. Nesse protocolo, as amostras proteicas são tratadas com detergente de força iônica chamado de SDS, o do desilsulfato de sódio, que torna as proteínas lineares e uniformemente carregadas com cargas negativas, de modo que a única diferença entre elas seja o tamanho. Após essa etapa, as proteínas são postas em gel poroso submetido a uma corrente elétrica, formando um polo negativo onde as proteínas também negativas estão. Como cargas iguais se repelem, as proteínas migram até o polo positivo localizado na base do gel, de modo que as proteínas menores migram mais rapidamente, ficando mais embaixo na visualização do resultado. Além disso, é importante destacar que quanto maior a quantidade de proteínas do mesmo tamanho, mais intensa será a cor da banda formada, possibilitando comparar concentrações. Sobre o método iodométrico e espectrofotométrico, destacamos o seguinte. A dopamina, ao se oxidar, produz a dopamina quinona e peróxido de hidrogênio, que em meio ácido reage com excesso de iodeto produzindo triodeto, formando o complexo azul escuro na presença de amido. A intensidade da cor desse complexo é quantificada com o uso de espectrofotômetro, e quanto mais intensa a cor, maior o valor obtido pelo aparelho.
Acerca do ensaio do MTT, esse reagente amarelo é adicionado em neuroblastomas da linhagem SH-SY5Y, submetidos às respectivas soluções de experimento. Caso as células ainda estejam viáveis após o período de incubação, o MTT é convertido por meio de enzimas mitocondriais em um cristal roxo, chamado de cristal de Formazan. Mas se as células não estejam viáveis, o MTT não é convertido, permanecendo amarelo. Em ambos os casos, a coloração das amostras é avaliada com o uso de espectrofotômetro. Em relação à oligomerização da alfa-sinucleína induzida pela quercetina, nota-se que a quercetina estabiliza uma população de 3 oligômeros de tamanhos distintos, onde o O1 é maior que o O2, que é maior que o O3, mas que esses representam apenas 6,8% do total de alfa-sinucleína presente no meio. Porcentagem essa baixa, caso comparada à população de monômeros, que é de 99% em ocasiões onde não há presença de quercetina e de 92,8% em ocasiões onde há presença de quercetina. Também pode-se notar que os oligômeros estabilizados possuem absorvância em 475 nanômetros aumentada, indicando que ocorre uma ligação possivelmente covalente entre a alfa-sinucleína e a quercetina-quinona. Vale ressaltar que a presença do antioxidante glutationa inibe a formação de oligômeros de alfa-sinucleína na presença de quercetina, indicando que, para que haja a oligomerização dessa proteína, é necessário que a dopamina se oxide a quinonas. Como resultado do efeito da quercetina no processo de oligomerização da alfa-sinucleína induzida pela dopamina, podemos observar os síntese de alfa-retoferese, que nos evidencia que o processo de formação desses oligômeros possui perfil próprio de distribuição. Ele é composto de uma grande quantidade de monômeros, uma quantidade menor de oligômeros grandes e uma quantidade menor ainda de oligômeros pequenos, que seriam os dímeros e os trímeros. Contudo, observa-se que conforme a concentração de quercetina aumenta no sistema, esse perfil é modificado, ocorrendo um aumento na quantidade de monômeros, dímeros e trímeros, uma redução na quantia de oligômeros grandes. Usando o programa MSG, que se baseia em densitometria, ou seja, na intensidade da cor das bandas de alfa-retoferese, pode-se construir esse gráfico, que nos mostra de forma mais clara os resultados. Conforme a concentração de quercetina aumentada no sistema, ocorre a modificação do perfil oligomérico, havendo aumento na quantidade de monômeros e de dímeros, uma redução na quantia de oligômeros grandes e de oligômeros totais. Em relação ao ensaio do efeito da quercetina na oxidação da dopamina, nós construímos um gráfico de produção de peróxido de hidrogênio ao longo do tempo. Para isso, nós construímos uma curva padrão de peróxido de hidrogênio, no qual o coeficiente de determinação está acima de 0,99, o que garante credibilidade ao experimento. Após isso, foi possível construir o gráfico de produção de peróxido de hidrogênio em cada amostra ao longo do tempo. Nele, podemos constatar que a quercetina praticamente não produz peróxido de hidrogênio, mas quando associada à dopamina, consegue produzir uma maior quantidade em menos tempo, o que indica que esse flavonoide atua como um antioxidante seletivo, uma vez que ele não conseguiu impedir a oxidação da dopamina e, ao contrário, estimulou esse processo. Como resultado do ensaio da viabilidade celular dos neurônios dopaminérgicos, nós produzimos um gráfico. Nele, a primeira coluna foi normalizada em 100%, pois contém apenas solução tampão. Logo, foi o nosso grupo controle das amostras. O gráfico foi separado em fração total e em fração dialisada, ou seja, aquela que não tem moléculas não ligadas. Podemos observar que na fração total da amostra que contém apenas alfa-sinucleína e dopamina, houve uma considerável redução na viabilidade celular, ficando próximo dos 45%. Entretanto, na fração dialisada da amostra que contém alfa-sinucleína, dopamina e quercetina, também houve uma redução na viabilidade celular, ficando próximo de 75%. Ao compararmos as duas amostras, podemos especular que parte da toxicidade vem a partir de moléculas não ligadas, ou seja, os catecóis, já que na fração total que contém apenas alfa-sinucleína e dopamina, houve uma considerável morte neuronal. Contudo, também podemos especular que a outra parte da toxicidade é devido à estabilização de oligômeros tóxicos de alfa-sinucleína, pois na fração dialisada que contém alfa-sinucleína, dopamina e quercetina, também houve uma diminuição na viabilidade celular. Portanto, conclui-se que a quercetina altera o perfil oligomérico da alfa-sinucleína, somente fazendo isso na presença de dopamina. Com o acréscimo de tal flavonoide no sistema, observa-se o aumento na quantidade de monômeros, dímeros e trímeros, simultaneamente ocorrendo decréscimo na quantidade de oligômeros grandes e de oligômeros totais. Ademais, a quercetina aumenta a quantidade de dopamina oxidada, atuando então como oxidante seletivo. Soma-se ainda que os ensaios de viabilidade celular realizados em neuroblastomas indicam que a quercetina estabiliza formas oligoméricas mais tóxicas da proteína alfa-sinucleína na presença de dopamina, sendo assim a quercetina um possível composto tóxico
para os pacientes portadores da doença de Parkinson. Futuramente, o ensaio de viabilidade celular será repetido, de modo a obter 3 análises com resultados concordantes, objetivando garantir a maior confiabilidade possível ao experimento. Infelizmente, a realização dessas replicatas foi interrompida devido à pandemia da Covid-19. Tal evento também impediu a realização de testes com HPLC de fase reversa, onde seria monitorada a oxidação da dopamina na presença ou ausência de quercetina, visando verificar o efeito da quercetina em acelerar essa reação. Essas análises serão retomadas após o fim do isolamento social.